Olá pessoal, você que está aí já experiente na física, já está no segundo ano do ensino médio, ou já teve um primeiro contato aí com a mecânica, está curtindo aí nossos vídeos do módulo 1, de Física 1, aqui a gente começa o módulo 2, vamos falar termologia, óptica, ondas e acústica, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos iniciais da termologia. Tudo bem? Vamos lá. Um primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar é a temperatura. O que vem a ser temperatura? Temperatura nada mais é do que uma medida da agitação das moléculas. Então você pensa o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas que compõem um determinado corpo, um determinado material, tá certo? E se essa agitação é maior, a gente pode falar também que a energia das moléculas ela é maior. Interessante disso é verificar que a temperatura, que é uma grandeza macroscópica, né, algo que a gente sente, né, aqui fora, se coloca a mão lá em determinado objeto, está com alta ou baixa temperatura, ou faz essa aferição com o termômetro, por exemplo, uma grandeza dessa macroscópica depende da agitação, mostra como está a agitação das moléculas, que é uma grandeza microscópica. Né? Bem interessante. Agora a gente pode falar sobre um tema que é o calor. O que é calor? Para a física 2 aqui, você tem que saber que calor é a energia térmica em trânsito. Então, quando você tem um corpo com uma determinada temperatura maior e um outro corpo com uma temperatura menor, se eles são postos em contato, existe aqui uma diferença de temperatura, um ΔT, um gradiente de temperatura. Se existir essa diferença de temperatura, existe uma energia que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa energia recebe o nome de calor. Nesse ponto, é interessantíssimo a gente já definir o que é o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Se nós falamos que dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles têm temperaturas iguais. Então, e aí eu te pergunto do que a gente falou aqui antes. Se está em equilíbrio esse corpo A com esse corpo B, a temperatura deles é diferente? Não, a temperatura deles é igual. Se a temperatura é igual, existe esse ΔT? Não. Então, dois corpos em equilíbrio térmico têm a mesma temperatura e não flui calor entre eles. A gente pode também aqui já enunciar o que é interessante você saber, o que o pessoal chama de lei zero da termodinâmica, que é bem simples. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, ou seja, o que é isso? Equilíbrio térmico, eles estão com a mesma temperatura, e um corpo B está em equilíbrio térmico com C, ou seja, estão na mesma temperatura. Ora, se a desse é igual a desse, e a temperatura desse é igual a desse, a gente pode afirmar que A também em equilíbrio com B. Parece aquelas proposições lá de lógica, né? Que você já viu na matemática. Bem simples, não é? Mas é um conceito interessante. Quem sabe não é isso que vai cair aí no seu exame, na sua prova da escola, ou no concurso, vestibular, prova de escola militar que você vai fazer. Beleza. Um outro tema que a gente vai abordar ainda nessa aula é o estado de agregação das moléculas, estado físico da matéria. Quer ver que você vai lembrar de já ter visto isso na sua vida escolar? Os corpos podem estar nos seguintes estados de agregação.
podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Ou seja, pode estar aqui o material no estado sólido, pode estar no estado líquido ou no estado gasoso, né? Grande característica de cada um desses estados. No estado sólido, pensa aí, sempre a água é muito útil quando a gente fala disso. Estado sólido da água qual que é? O gelo. Se ela vê lá o cubinho de gelo, tá paradinho lá, ó, quietinho. Grande característica então do estado sólido: o volume é definido, quantidade é definida e a forma também. Então, volume e forma definidos. E já no líquido, pensa, pegou esse gelo, colocou numa bandeja, temperatura aumentou, então ele se fundiu. Vamos falar de transformações de fase ainda mais para frente. Mas ele se transformou do estado sólido para líquido. O líquido, repara que a quantidade de material, ou seja, o volume, né, dessa pocinha aqui, você não tem acréscimo. O que tinha aqui, tem aqui em termos de água. Entretanto, a forma vai ser diferente, ela vai se modificar, vai se moldar ao recipiente em que aquele material se encontra. E finalmente, quando essa água aqui, ó, for aquecida, né, se vaporizar no estado gasoso, né, o vapor ou gás, a gente pode ver mais para frente qual que é a diferença do vapor e gás, mas por enquanto pensar no estado gasoso, a gente tem um volume que se expande, né, ou pode ser contraído, né, não tem o ar comprimido, por exemplo. Então o estado gasoso, ele oferece para a matéria um volume não definido, volume variável, e também a forma, né? Se a gente pega o vapor ou um gás e coloca dentro de uma garrafa, comprime dentro de um recipiente, de um botijão, ele se molda aquilo ali, né? Se expande, ocupa todo o espaço a ele oferecido. Então, gasoso, volume, quantidade, é variável, depende de onde você está enclausurando essa quantidade de material gasoso, e a forma também, ela se molda. Um líquido, volume constante, forma variável. E sólido, volume constante, forma variável. Isso aqui pode ser muito útil para você em alguma questão teórica. Tá certo? Finalmente, aqui vamos falar sobre misturas. A gente pode ter uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Acho que vê isso muito lá na química, não é? Mistura homogênea. Você olha ali para o recipiente, tudo é uma coisa só tem uma fase. Heterogênea, imagina lá seu suco de laranja, melhor, copo d'água com um gelinho ali boiando, ó. Você enxerga duas fases distintas, né? Fase, uma parte homogênea, distinguível, não é? Então isso daqui é uma mistura heterogênea. Você não olha e vê apenas uma fase. Tá certo? É isso, pessoal. Tá fechado aqui esse nosso primeiro encontro de Física 2. Nossa prática em cada módulo vai ser lançar alguns exercícios daquele tema trabalhado no Facebook e no Instagram. Então se inscreva lá aqui no nosso canal, nos siga lá no Facebook e no Instagram, tente fazer o exercício, deixa aí seu comentário, tira sua dúvida, tá certo? E dá uma dica aí pra gente que maneira a gente pode aprimorar e comenta se está sendo útil para vocês, tá certo? Espero estar contribuindo aí com o estudo de cada um de vocês que nos assiste. Grande abraço, tudo de bom, bons estudos e muita força. Abraço, até mais.